Olá, pessoal. Estamos aqui para continuar falando para vocês dos materiais poliméricos. Eu fiz a divisão desse tópico em 4 fases. Vimos a primeira introdução aos materiais poliméricos, aquela apresentação geral, as aplicações. Vamos falar hoje de massa molecular. Depois vamos ver algumas das principais propriedades desses materiais. E, por fim, nós iremos ver processamento. O tópico de hoje nós vamos abordar massa molecular de materiais poliméricos e temos que ter a lembrança do que nós já falamos aqui na primeira aula. Falar peso molecular de um composto covalente ou iônico, a gente está acostumado com aquela ideia que tem uma fórmula química bem definida, vai ter uma fórmula molecular bem definida, e a molécula da água, por exemplo, H2O, o hexano, o etileno. E quando a gente trabalha com materiais poliméricos, a gente sabe que muda um pouco o raciocínio, e é isso que a gente vai ver agora, porque nós sabemos que os materiais poliméricos são polidispersos, quer dizer, durante o processo de polimerização, várias cadeias crescem simultaneamente e no processo de terminação da reação há polímeros cujas cadeias são bem diferentes dos seus tamanhos. Então, um exemplo aí é a figura daquilo que eu costumo dizer, que um polímero é uma macarronada, um feixe de cadeias, e essas cadeias têm tamanhos diferentes. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando fala em peso molecular de material polimérico, A gente viu que o material polimérico se diferencia dos demais materiais por possuir uma cadeia longa. Isso tem uma alta massa molecular. O conhecimento, a gente ter esse domínio e o controle do processo de polimerização é muito importante, porque isso vai influenciar nas características físico-químicas do material. E as cadeias poliméricas, normalmente a gente vai ter valores acima de 10.000 gramas por mol. E durante o processo de polimerização, como a gente já comentou na última aula, rapidamente apresentamos a polimerização por adição e condensação. Então, o crescimento de várias cadeias ocorre simultaneamente durante a etapa de propagação. E isso vai dar origem a cadeias de tamanhos diferentes. E quando nós terminamos esse processo de polimerização, nós vamos ter uma cadeia com tamanho enorme, mas que na verdade é constituída por várias cadeias de tamanhos diferentes. Então, falar em peso molecular do polímero é algo que é estatístico, é médio. Uns exemplos, ninguém precisa decorar isso aqui, polímeros naturais, a borracha, a faixa de peso molecular médio em torno de 200.000, o polietileno de alta densidade, 200.000, o poliestireno, o PVC, o acrílico, o PET, 20.000. Então, são compostos de alta massa molecular. E como também nós já vimos que o crescimento de um polímero é o agregado de um monômero que vai repetir esse crescimento N vezes. E a gente pode estimar quantos monômeros se agregaram na formação de um polímero pelo grau de polimerização, que a gente vai chamar de GP. Então, o cálculo da massa molecular média, como eu disse, ela é estatística, porque apresenta uma distribuição de valores. E dependendo da metodologia usada para determinar o peso molecular, nós temos várias denominações. Nós vamos estudar 2 aqui: o peso molecular numérico médio e o ponderal médio. Grau de polimerização é o que nós já falamos na aula anterior, que o polímero ele se caracteriza pela repetição de um grupo estrutural básico, que é o mero. E o grau de polimerização é o número de vezes que essa unidade básica se repetiu. Claro, quanto maior o GP de um polímero, maior o seu peso molecular.
Então, a gente pode estimar quantos meros foram agregados fazendo essa relação. Se eu conhecer o peso molecular do polímero total e sei o peso molecular da unidade de repetição, essa relação me dará o número de unidades que se repetiram, ou seja, me dará o grau de polimerização. Um exemplo, o polietileno é um polímero com a massa molecular de 150 mil gramas por mol. Qual é o seu grau de polimerização? Ora, o polímero, o polietileno, a unidade básica dele que se repete a partir do etileno, o mero, que é C2H2. Na nossa aula de introdução, eu apresentei os principais meros para os polímeros mais comuns do dia a dia. Então, essa é a estrutura do polietileno, que eu posso conhecer a massa, já que a gente consultando uma tabela periódica, eu tenho que a massa do carbono é 12 e o hidrogênio é 1. Então, são 2 átomos de carbono, vai me dar 24, mais 4 hidrogênio, 28. Então, se eu pegar o peso total do polímero, 150 mil, e dividir por 28, eu tenho 5.357 meros. Ou seja, esse polietileno ele tem na sua cadeia 5.350 vezes esse grupo aqui que se repete. Então, é esse N o valor do GP. Um outro exemplo, é só uma inversão na fórmula, calcular o peso molecular numérico para um polipropileno, sabendo que o grau de polimerização é 15.000. Então agora eu posso estimar, a partir do grau de polimerização, qual é o peso molecular numérico médio do polímero. O polipropileno, essa é a estrutura de repetição. CH2, CH, CH3. Nós sabemos que o grau de polimerização, é 15.000 e a massa molecular do mero, que é esse daqui, se eu somar os 3 carbonos dá 36, com mais 2 e 1, 3 e 3, 6, 42. Aí nós vamos ter uma massa molecular numérica de 630 mil gramas por mol. Então, é só para mostrar essa relação para vocês. E agora, vou dar um exemplo aqui de como se calcula o coeficiente de rendimento do seu histórico escolar. Vamos admitir que num determinado período, então, um aluno teve, em operações 1, a média 7, a média final, fenômenos de transporte 6,5, modelagem 6,5 e laboratório de engenharia 6. Nós sabemos que, em função da carga horária, cada disciplina tem um certo número de créditos. Mas eu posso calcular a média desse aluno de 2 formas. A primeira, mais de 2 formas, mas eu vou mostrar 2 aqui. Primeiro é a massa molecular, a média simples, que eu só somar todas as notas e dividir pelo total de disciplinas, 6,5. A outra é a média ponderada. É assim que na universidade nós calculamos aquele número que vem lá no seu histórico escolar, o coeficiente de rendimento, que é a média ponderada, a gente vai pegar a média de cada disciplina e multiplicar pelo número de créditos da respectiva disciplina. Então fazemos isso para cada uma delas e somamos e dividimos pelo total de créditos. Então nós temos a sua média ponderada, certo? Então para polímeros nós temos a mesma ideia. Nós temos um peso molecular numérico médio e vamos ter um peso molecular ponderal. O primeiro é obtido dividindo-se as cadeias em uma série de faixas de tamanho, então determinando-se a fração numérica das cadeias dentro de cada faixa de tamanho. É claro que, em função da polidispersão, os tamanhos diferentes, isso vai ser muito influenciado, tá certo? Então nós podemos calcular através dessa expressão. Nós vamos ver um exemplo que fica bem mais direto da gente utilizar essa expressão aqui. Então, peso molecular, nós vamos somar
Porque quando nós vamos calcular o peso molecular, nós separamos as cadeias por faixa de peso molecular. E aí eu vou olhar o peso molecular médio de cada faixa. Eu vou ter o número médio de cadeias em cada faixa. Então a gente vai poder utilizar essa expressão, que no primeiro momento você pode achar complicado, mas quando você vê o exemplo, veja, uma amostra de polietileno possui 4.000 cadeias com massa molecular entre 0 e 5.000 gramas por mol. 8.000 cadeias com massa molecular entre 5.000 e 10.000. 7.000 cadeias com massa molecular entre 10.000 e 15. E 2.000 cadeias com massa molecular entre 15.000 e 2.000. Então, aquilo que eu disse, um polímero ele vai ter tamanhos de cadeias variados e na técnica de determinação do peso molecular há um fracionamento dessas cadeias. Por isso que a gente pode escrever isso. Então, tem 4.000 cadeias com peso molecular em tal faixa, 8.000 cadeias, e aí a gente pode montar, né, uma tabela dessa, que fica mais fácil. Eu peguei o enunciado, 4.000 cadeias tem faixa de peso molecular entre 0 e 5.000, 8.000 entre 5 e 10.000, 7.000 entre 10 e 15.000, 15.000 entre 2.000 cadeias com peso molecular entre 15 e 2.000. Essas duas colunas aqui correspondem aos dados que estão no enunciado, correto? Bom, peso molecular médio de cada faixa. Ó, essa primeira faixa de polímeros vai de 0 a 5.000 o peso das 4.000 cadeias que se encontram nessa faixa. Se eu pegar 5.000 e 0 soma e divido por 2, eu posso dizer que o peso médio é 2.500. A segunda faixa tem 8.000 cadeias com peso entre 5 e 10.000. Então, vou tirar a média para ter um peso molecular médio em cada faixa. Então, vou lá, 5 e 10, 15, dividido por 2, 7,5. Próxima faixa, peso molecular variando de 10 a 15.000. Vai dar 25, a soma dividido por 2, 12.000. E aí, a última faixa, 17.500. Então, esses números são os pesos médios de cada faixa dessa. Eu aqui somei o total de cadeias, 21.000 cadeias, porque a primeira faixa tem 4, a segunda 8.000, 7.000 e 2.000. Isso aqui é o peso molecular médio de cada faixa. Esse XI é a fração numérica do número de cadeias. Veja, a primeira faixa tem 4.000 cadeias, de um total de 21. Se eu dividir 4.000 por 21, dá 0,191. A segunda faixa tem 3.800. Se eu dividir... estou inventando. Tem 8.000. Se eu dividir 8.000 por 21, 0,381. 7.000 por 21 e 2.000 por 21. Então eu tenho a fração numérica de cadeias em cada faixa, que é o número total de cadeias daquela fração sobre o total de cadeias da cadeia, do polímero. Aí se eu fizer agora o produto XI, esse vezes esse, ou seja, eu achei a fração XI para cada faixa polimérica. Quando eu somo as frações, os somatórios das frações XMI, aí eu tenho 9.160. Esse é o peso molecular médio dessa cadeia polimérica, ok?